Você pode não estar militando ativamente nas fileiras, mas você está militando ativamente na sua vida cotidiana. O MNU muda a sua vida, né? Participar de instituições negras muda a nossa vida. Mudou a minha. E mudou a sua vida, né, André? Então, embora a gente vai ter que fazer apresentações depois que o YouTube começar, eu vou ser repetitiva um pouquinho, mas é porque faz parte desse momento da nossa estreia. Ó, vamos lá. Bom, agora eu tenho aula de inglês agora com o professor Gregory, e estou aprendendo inglês, depois francês, depois espanhol, porque eu quero ser poliglota. E vou aprender crioulo também, porque Yorubá a gente já tem que falar, porque eu sou uma mulher do candomblé, então eu falo um pouquinho. E olha, gente, vamos combinar, porque a comunicação hoje, ela é plural. Eu estou aqui hoje no YouTube para todo mundo da web, né? Para que a gente apresente para vocês uma história linda de vida, uma história linda de parceria, de cumplicidade, de amizade e de irmandade. Andréa Fernandes e Márcia Fonseca, duas mulheres fortes que criaram o Griot. É que eu olho para a cara da Andréa e eu lembro de uma fotografia fantástica que tem as mulheres com facão. E a Andréa me lembra, então ela até mandou uma foto que nós fizemos a divulgação, que ela fala assim, gente, a Andréa precisava daquele facão, porque ela tá a cara... São mulheres assim, mulheres bravas, mulheres da matripotência. Então, nós estamos começando, não ao acaso, numa segunda-feira, que é um dia dedicado ao Orixá Exu, é um dia também dedicado ao Orixá Obaluayê, é um dia dedicado ao nosso sagrado, à cura. É um dia dedicado aos começos. E o que melhor nós podemos fazer e compartilhar no Dia da Consciência Negra do que a cura, processos curativos. Porque fazer militância, se preocupar com as pessoas... Obrigada a todo mundo que está entrando em nosso Instagram, e nosso link lá do YouTube da OK TV, Cabo Frio, para todo o Brasil e para o mundo, para que a gente tenha esse começo com muito axé, com muita energia. Nós começamos o quê? Com mulheres lindíssimas que estão aqui, a Maria Luísa Andrade e as professoras do Griot. E aí eu queria, Márcia, que vocês falassem sobre isso. Márcia, começa ou Andréa? Como é que a gente vai... Eu não quis começar pela Andréa porque fica... toda vez ela é obrigada a começar, coitada. Então vamos começar pela Márcia. São uma só, né? Bom dia, né, a todos, todas e todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento tão importante. Tantos anos que a gente trabalha juntas, né, se diverte juntas e apronta juntas, né, os movimentos necessários, sociais, políticos, em prol do povo negro aqui da nossa região e por que não dizer o Estado e por que não dizer do nosso território nacional. Então, obrigada, bênção. Pai abençoe a benção. Quem é Márcia? Fala pra gente, quem é Márcia? Essa professora, assim, baixinha, miudinha. Como é que ela pequena que arranca unha. É verdade. Toco pequeno que arranca unha, porém, sou uma mulher de Oiá, carioca, negra, com todos aqueles atravessamentos que o racismo, né, nos causa, e também uma amante da educação, uma pessoa dedicada à educação, aprender até mais do que ensinar. Você é professora do município de Cabo Frio? Exato, foi assim que eu vim para Cabo Frio, né? Eu passo no concurso em 2008 e venho morar em 2010. Em 2008 eu já estava por aqui, já trazendo na minha bagagem algumas experiências, né? Eu sou uma mulher formada em dança clássica, na verdade, formação de bailarina, né? E ali eu já tive o contato com a dança afro, na minha formação como bailarina, pelo Centro de Dança Rio, né? Que fica ali no Meia. Sou uma pessoa
nascida na Piedade, suburbana, com muito orgulho. Como não, Meia. Quem mora no Meia não bobeia. Então, vim parar aqui nas terras, né, do sal e do sol. E em 2008, através do concurso público, quando eu começo a ministrar aulas no Edilson Duarte, já pelo curso de jovens e adultos. Eu pensei, olhei assim, qual é a escola eu pude escolher, né? E aí perto da rodoviária Edilson Duarte, só que era à noite, não me dei conta que era à noite, estava cheio de trabalho no Rio, fui personal trainer, fui uma escaladora de rocha, dei aulas, sempre fui uma profissional de educação física que buscava fazer algo diferente daquele que estava nos destinado, que era academia, culto ao corpo, então sempre pensei em algo diferente. Então aí nesse momento eu estava com a Clínica de Movimento, que era uma empresa na área de educação física, onde eu já oferecia personal, mas com uma pegada de meio ambiente, de trilha, de atividades alinhadas ao meio ambiente, né? E a educação física. Eu passo e aí voltando para a dança, fazia nessa época parte do Rio Maracatu, ali eu já estava nos movimentos de jongo de rua, pé de chinelo, né? Estava ali com o pessoal que era a companhia de Aruanda, era o Brasil Mestiço, enfim, estava ali com essa ebulição que hoje meus mestres estão aí, todos brilhando, e eles me deram todo o acesso, né, a aprender e a poder multiplicar aquilo que eu estava aprendendo nas ruas sua raiz, né? Nas ruas Sua do Rio de Janeiro. Então eu venho para cá com tudo isso, né? E aí já ofereço, naquele momento que eu estou entregando os documentos, carioca, né? Olha, tem isso aqui também, né? Eu lembro que foi Márcia Tardelli que me recebeu logo de cara, olha só, que bacana. Já começou pelo topo, né? Já pegando meus documentos, eu já me apresentando, ela, tipo, tá bom, legal, né? Nossa. Aí depois a gente chega lá nela de novo. Mas é isso, então eu venho pra cá morar só em 2010, mas já começo a pensar numa educação. Naquela época eu não pensava em educação antirracista, mas numa educação física diferente. Passou no concurso em 2008, mas isso. Passou 2 anos nesse vai e vem. Passei 2 anos nesse pendular, né? Tinha 1000 coisas lá. Aí se apaixonou. Desfilando já, essa coisa de carnaval, né? Já dançando no carnaval. Fui comissão de frente do Jacarezinho. Olha, verde e rosa, né? Jacarezinho verde e rosa. E aí vim devagar. Quando eu conheço Andréa Fernandes, em Arraial do Cabo, né? Junto à Casa da Poesia de Vitorino Carriço. Aí é que a gente volta pra cá para falar de Andréa Fernandes. Exatamente. Andréa Fernandes, lá do Cabo, lá da Cabocla. Tô com a baixa conexão aqui, mas a gente tá lá direto no YouTube, lá do Morro da Cabocla. Vamos ver se a gente vai reconectar aqui. Mas aí tem a Andréia, pode falar, porque as câmeras de lá do YouTube estão funcionando bem, tranquilo, não tá, Rafael? Estamos bonita na pista. Então, fala da Cabocla. Como é que é Andréa Fernandes, Morro da Cabocla? Como é que começou essa história? Né? Maravilhoso estar aqui com vocês, estar ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Que chique isso, né? Amanhã, olha eu aqui. Muito legal, muito feliz de estar nessa reinauguração com você, né? Porque você está sempre nessa insurgência mesmo, nesses recomeços. E essa ideia de insurgência é esse fortalecimento muito bom. Eu me sinto contemplada, a gente vai falar disso depois. Mas em relação à minha trajetória, né? Eu cresci em Arraial do Cabo, eu fui morar muito pequena. Eu lembro dessa primeira vez que eu entrei em Arraial e vi o mar, tinha 5 anos de idade. Aquele mar de Arraial, né? Na entrada de Arraial, sedutor. Na prainha, sedutor. E eu passei a minha vida toda em Arraial. Foi uma vida muito difícil, numa época que era muito difícil. Minha família não conhecia ninguém aqui, a gente veio para meio que por acaso, né? Então, aquela coisa da minha mãe, uma mulher nordestina também, com muitas dificuldades. Ao longo da vida foi tudo muito difícil, mas com muito amor, muito carinho, muito cuidado, muita força da minha mãe, a gente conseguiu sobreviver, né, toda a pobreza. Como é o nome da sua mãe? Maria da Penha. Maria da Penha. Maria da Penha. A força da Maria da Penha. A força da Maria da Penha, da mulher brasileira nordestina que salva a gente todo o tempo, né? E
E aí cresci no Morro da Cabocla, eu não me reconhecia como uma menina negra, né? Eu não me via como preta. Tinha sempre esse comentário, hoje eu entendo que quase que como pejorativo, né? De, ela é uma indiazinha, né? Então era aquela coisa do, é uma moreninha, uma indiazinha, né? Naquele sentido de branquear a minha origem, ainda que indígena não branqueasse, porque, né, pela minha cor não tinha como dizer que era branca, então as pessoas tentavam, tinha essa coisa do amenizar. Mas só depois de adulta, né, que eu fui me entendendo que ser humano eu era, que lugar eu ocupava no mundo, por que eu ocupava determinados espaços, e fazer faculdade de História foi a primeira coisa que me deu esse estopim. No mesmo momento que eu estava fazendo faculdade de História, ali por volta de 2008, eu comecei a me inserir nos movimentos negros, no MNU mesmo, né, propriamente dito, no Movimento Negro Unificado. Então eu comecei a me inserir, te conheci Josmaria, na época. Tá fazendo uma feijoada hoje, né? Espero chegar a tempo. Ó, água no feijão que eu tô chegando aí. Água no feijão, vamos estar junto. Né, então, para minha trajetória, esse encontro com o movimento negro foi muito fundamental, até porque foi um momento que eu estava começando faculdade de História. Então, os questionamentos, eles começaram a vir muito grandes. Quando eu começo a entender realmente a história da escravidão, a história do povo negro, a história do surgimento das favelas, a história de quem é miserável, da pobreza no Brasil, enfim. Quando eu até mesmo das questões religiosas, o catolicismo, o cristianismo, quando eu começo a perceber o mundo ao meu redor, o mundo que eu fazia parte, o lugar que estava separado para mim, quem era eu como criança negra, como mulher negra nessa sociedade, aí deu um clique. É um clique. E esse clique acaba de finalizar e explodir no griot a partir do momento que eu conheço a Márcia, que aí junta o ativismo da questão do movimento negro com o ativismo cultural. E aí a gente está aqui na estreia do podcast Insurgências com Márcia Fonseca e Andréa Fernandes, que falou um pouquinho desse encontro. E do encontro surge quem? O griot, que eu falo as griot, né? Que são mulheres que falam de memórias, né? E aí, nesse momento também da Memórias, eu quero mandar um abração para o pessoal da pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal Rural, onde eu estou lá fazendo meu mestrado, orientada pelo professor Newton Souza, porque a gente fala muito em memórias, né? Memórias, tradições, não ao acaso a gente vem falando. Aí tem alguém aqui falando aqui, ó. Marta Fonseca, minha irmã maravilhosa, você me apresentou o Morro da Cabocla. Amo essa comunidade, Martinha, grande Martinha. O povo tá aqui entrando, mandando mensagens, mandando aceno. Muito obrigada. Fala um pouco agora do griot, gente. Dividam aí essa fala, vocês. Começa com a Márcia, ó, ela se ajeitou na cadeira. O griot é um filho, sim, né? Griot é um filho, né? Um filho. Fala o nome todinho, Memórias. Griot, existem dois griots, né, que atuam. Um é esse griot de pesquisa, difusão e memória em tradições afro-brasileiras, esse que surgiu dentro do Catarina, né, da Escola Municipal Professora Catarina da Cordeira Silveira, ali na Boca do Mato. Então, o griot nasce dentro da escola, numa perspectiva de valorização das belezas, das estéticas, dos fazeres dessas crianças, né, desses meus alunos. E, ao mesmo tempo, eu conheço a Andréia e ela falou, olha, mas o que você faz é a implementação da lei 10.739/08. Eu já tinha, logicamente, estudado a lei, passei no concurso, mas então eu já estava sabendo, mas eu não tinha entendido como uma fazedora, uma implementadora, né, dessa lei na escola. Algo que ninguém ainda fazia, estava muito no papel, até hoje, né? E aí eu começo a investir cada vez mais, né, nessa minha ação dentro da escola e, ao mesmo tempo, conheço a Andréia, que leva um griot. Esse griot para adultos, esse griot de rua, esse coletivo que vai se surgindo ali
em Arraial do Cabo, na Praia dos Anjos. Ah, começa na Praia dos Começa- Anjos ali. Então vocês começaram onde foi a chegada dos tais Pois é. caras que vieram para fazer essa invasão, né? Invasão, A gente fazia a roda ali. genocídio Sim, a indígena, gente fazia né? a roda Essa ali, galera aí. Espaço, a gente ocupou, que é chamado de marco histórico. A gente fez muita atividade ali. Primeira atividade de maracatu 2010. em Arraial fomos nós que fizemos lá, justamente no marco histórico, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Fizemos muita roda de jongo ali também. Muitas atividades do griot em parceria com a Casa da Poesia, na época que ali a Casa do Vitorino Carriço funcionava a Casa da Poesia. Então, o griot tem uma importância para a sociedade de Cabo Frio enorme, né? O griot traz para a nossa coletividade, para o movimento negro regional, uma outra pegada. Antes do griot chegar, tipo assim, antes do griot, depois do griot. Antes do griot, a gente não tinha nenhum grupo, principalmente feito por mulheres, que faziam essa pegada de som, de percussão, de dança, jongo. Hoje todo mundo é jongueiro, né? Mas acontece que aqui na nossa região, vamos dar nome a todas, que fizeram acontecer foi o griot. E aí eu queria falar um pouquinho, que eu falei com vocês, é o motivo também da Ana Luísa estar aqui, da Maria Luísa estar aqui com a gente, sobre como é a transformação. Vocês têm mais ou menos uma estatística? Como é que as pessoas, como é que vem essa trajetória de vocês na transformação, né? Eu sei que tem vários grupos aí que as pessoas passaram pelo griot. Queria que você falasse um pouquinho disso, até puxando o gancho para Maria Luísa falar um pouco dessa história dela. Então, vou resumir aqui. Então, a gente começa a fazer esse trabalho de pegada antirracista e começa a negarem. Não tem racismo, não. Essas meninas são radicais. Que isso? Peraí, mas parece macumba o que elas fazem, né? Tipo, porque a gente traz a questão antirracista para dentro da cultura afro-brasileira, ou seja, e a cultura escola, né? afro-brasileira como luta antirracista, e isso na época foi muito difícil para a gente manter posição, mas a gente sempre manteve. E por que tão carregado de espiritualidade e ancestralidade? Então, esse foi o primeiro questionamento feito a gente e ao nosso trabalho. E aí, tanto que no meio da educação, ali naquele bairro do Monte Alegre e Boca do Mato, eu era carinhosamente chamada de tia da macumba. Hoje eu entendo e gosto. Mas eu nem sacava o que era macumba, eu não fui criada num lar religioso, nem cristão, nem um lar de esquerda. Meus parentes, eles não tinham essa parte religiosa forte. É questão material, que era bem separado. Aí, tia da macumba, como que é isso? Eu falei, olha, você fica falando que o meu trabalho é macumba, mas eu tô valorizando o seu filho, a beleza do seu filho, a beleza da sua filha, quem ela é, todo o talento que eles carregam. E aí eu começo, né, a trabalhar assim, dessa forma. E hoje, eu arrisco dizer que desde 2009, que é quando eu entro para o Catarina, são 350 alunos por ano. Então, hoje eu estou lotada ainda lá. Imagina aí quantas crianças não passam por mim anualmente. Minha escola é integral. De você andar então, na é rua integralmente assim, comigo. Você anda na rua assim, de vez em quando aparece um... Ô, tia! De vez em quando. Um grandão enorme, né? O tempo todo. Porque eles estão ali, eles vivem ali, estão tendo filho. E eu estou dando aula para os filhos dos meus alunos. Isso é legal, né? Então é isso. Foi um momento de bastante marcação de posição. Não, nosso trabalho é antirracista e a gente carrega, a gente traz o que meus mestres nos ensinaram. Eu não estou fazendo nada que eu queira fazer. Então, o que eu faço é aquilo que os meus mestres me ensinam, se é macumba ou não. É isso, é dessa forma que a gente vai fazer. E aí... eu posso apresentar a Maria Luísa. Por favor, que você... essa lindeza, minha estagiária, desde 5 aninhos de idade. Ela vai falar um pouquinho, Maria Luísa vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela aqui, fortalecendo o Grupo Griot. Fala com a gente, Maria Luísa, e também estamos no Instagram, e vamos lá. Fortaleça aí do Instagram do Griot também. Pode falar.
Como é que é a Maria Luísa? Fala quem é a Maria Luísa pra gente. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todos. Filha de quem? Quem são seus pais? Onde você mora? Meu nome é Maria Luísa Peçanha Andrade, eu tenho 19 anos. Sou filha da Dilcimara e do Anderson. Nasci em Cabo Frio, morei especificamente na Boca do Mato, onde é uma comunidade onde é localizada a Escola Catarina da Silveira Cordeiro, onde eu estudei. Eu fiquei os meus primeiros anos, né, do primeiro ao quinto ano do fundamental lá, e é muito legal sempre de contar, de falar sobre isso, porque foram anos incríveis que eu passei lá. E a tia Márcia e a tia Andréia, caramba, elas fizeram parte disso lindamente, brilhantemente. Assim, e você achava que era macumba? Como é que era essa história da macumba? Então, já ia começar falando sobre isso. Eu nasci num lar cristão, né? Então, na minha família sempre teve essa questão da macumba e tal. Sempre tinha alguém que comentava sobre isso. E eu me lembro que quando eu iniciei as aulas, a minha mãe sempre foi muito tranquila em relação a isso, né? Sempre me deixou fazer as aulas, sempre foi muito aberta, sempre respeitou muito. E eu me lembro perfeitamente, a tia Márcia começou a falar isso, né? Sobre alguns questionamentos que ela sempre recebeu. E eu me lembrei que teve uma certa vez que uma mãe de alguma criança lá da escola foi falar pra minha mãe grosseiramente, que a tia Márcia ensinava macumba pra gente, que era errado, que era coisa do demônio, que era isso, que era aquilo. Foi falar várias coisas de forma grosseira e a minha mãe, como sempre, né, soube responder muito bem, colocou essa pessoa no lugar dela e disse que tudo bem, que eu ia sim fazer as aulas, que se ela não permitia que o filho dela fizesse, ok, mas que eu iria fazer. E eu guardo isso com muito carinho no meu coração. Você perguntou o que eu acho sobre isso. Eu sempre soube fazer essa dissociação. E a partir do momento que eu passei a conhecer o trabalho, né, eu passei a entender de fato o trabalho incrível que era, né, de enaltecer a nossa beleza, a minha beleza como criança preta que tinha um cabelo crespo, que muitas vezes era chamado de feio ou não era aceito, né, existia e existe ainda essa cultura do alisamento do cabelo, porque o cabelo crespo, né, não é bonito, tem que alisar para ficar bonito. Então eu tinha isso na minha cabeça, meu cabelo era alisado, e foi a tia Márcia que disse pra mim que, pelo amor de Deus, como assim você tá alisando seu cabelo é bonito, não precisa disso. Eu comecei a entender. Então pra mim foi muito importante ter passado pelas mãos delas, porque fez eu me reconhecer como criança preta, como criança bonita, que tinha um nariz bonito, redondinho de batatinha, que tinha um cabelo bonito. E isso fez total diferença na minha vida, nessa questão íntima minha como pessoa, como criança preta, e nessa questão religiosa, porque... eu tô emocionada. Nessa questão religiosa também, porque foi muito legal para mim aprender sobre a minha cultura, né? Sobre quem eu era. E saber que não tinha esse negócio de que é macumba. Macumba é um instrumento, e o que eu estava aprendendo ali não tinha... a ver com religião. Não tinha a ver com religião, e eu não ia deixar de adorar ao meu Deus, de ir aos meus cultos. E eu só estava aprendendo sobre quem eu era. E assim foi para mim em todos esses anos. Também conviver, né? Porque a gente também tem uma questão que, assim, essa convivência deixou em algum momento de ser harmoniosa. A convivência com as pessoas que praticam cultos tradicionais de matriz africana, com a convivência com as pessoas que praticam cultos ligados ao cristianismo. Não existe nenhuma desarmonia nisso, não existe nenhum problema nisso. E aí, como foi fortalecida você como mulher negra, nesse sentido que você, inclusive, falou que quer fazer faculdade. Você vai começar uma faculdade. Me fala sobre isso também. Sim. Na minha família, eu sempre fui muito aquela criança que era o exemplo, né? Eu carrego isso até hoje, porque é difícil você manter aquela coisa do exemplo. Então, quando eu falo sobre faculdade, quando eu estou em algum lugar de destaque, eu sempre tenho aquele apoio, né? Minha avó fica toda assim, reluzente. Nossa, minha neta é orgulho, né? Aquela coisa. E faculdade é uma coisa que eu sempre quis fazer.
Inclusive, eu sempre tive o desejo, né, de estudar fora. É uma coisa que eu tenho muito firmemente no meu coração, na minha mente há muitos anos, sempre quis. E falando, né, de psicologia, já que a gente entrou nesse assunto. Psicologia, quando eu era criança, era uma profissão que eu não sabia que existia. Na verdade, quando eu era criança, eu não tinha ideia de profissão, professora, médica, eu não tinha isso. Mas aí, quando eu fiz 15 anos, eu tive meu primeiro contato com uma psicóloga diretamente, com terapia, e foi aí que deu um start na minha mente. Eu entendi que eu queria fazer aquilo. E eu acho que eu levo jeito para isso, e principalmente... não só pela profissão, mas eu acho que a psicologia faz a total diferença na vida das pessoas. Então, o meu objetivo dentro dessa profissão que eu pretendo seguir, se Deus quiser, é mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, principalmente porque nós vemos aí claramente que questões de saúde mental, problemas psíquicos têm crescido absurdamente no Brasil, no mundo. Então, eu tenho muita vontade de fazer parte desse time que auxilia essas pessoas, que tem esse olhar diferenciado que a psicologia tem e outras pessoas talvez não tenham um certo preconceito, acha que uma depressão é frescura, que é falta de Deus, que a ansiedade é uma bobeira, que TDAH é bobeira, que adulto não tem TDAH, que não tem ansiedade. Então, eu quero fazer parte do grupo de profissionais que auxiliam nesse problema, nessa demanda, né, que existe. E ano que vem eu espero dar início nisso, né, e seguir. Então, tá caindo aqui, voltando aqui um pouquinho, ela falou assim, a Maria Luísa me chamou a atenção porque tem duas conexões, né? Primeira conexão, essa questão da psicologia, do cuidado, que eu já sentei ela aqui do lado, que eu queria barrar a Andréia e a Márcia, mas tem também a ver com uma sincronicidade. Que o Jung fala em sincronicidade, é o que a gente chama de coincidência, né? É, assim, na verdade, uma sincronicidade que o universo conspira para que a gente tenha algumas conexões, e foi essa conexão com a psicologia que eu falava para o professor Newton numa das aulas, assim, professor, eu sempre defendi que todas as pessoas, em todos os cursos de formação, devem ter pelo menos 2 cadeiras de direito. Direitos, cidadania, Constituição, a própria ética profissional, pelo menos você tem que ter um ano inteiro falando disso em qualquer faculdade, médico, biólogo, qualquer pessoa. Agora eu defendo que tem que ter também um ano de psicologia. As pessoas precisam, porque na verdade essa mudança vem das próprias pessoas. Aí eu queria que Márcia e Andréia falassem um pouquinho, começando agora pela Andréia, sobre como a gente muda a partir que muita gente fala, é adoecedor estar nesses movimentos de luta e não sei o quê. Eu não acho, gente, eu acho totalmente curativo. Eu acho que o movimento ajuda a gente a trazer, porque quando eu entrei também para psicologia, eu falava assim, vamos acabar com o conflito, que advogado quer acabar com tudo quanto é conflito, né? Advogado, vamos acabar com os conflitos? Não, conflito não foi feito para você acabar, foi feito para você experienciar. Viver o conflito e conseguir do conflito extrair de dentro de você melhores coisas. Então, para mim, o processo militante é um processo curativo por isso. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas curas que vocês proporcionam às pessoas através das bonecas Abayomi lindas e maravilhosas, através da sua fala suave que você sempre tem. Eu tento. E daquela mulher do facão. Né? Pois é, sou filha de algum. Você falou do facão, pensei logo nisso. Mas a gente vai amadurecendo, né, ao longo da vida. Eu já fui muito mais aguerrida nesse sentido de ser impulsiva, né? Eu acho que hoje eu sou menos impulsiva, penso mais antes de agir. Mas eu acho que é uma dualidade aí, né? Ao mesmo tempo que eu entendo que realmente é fortalecedor estar juntos, fazer um movimento em coletivo, é o que a gente acredita, a gente vive o griot. Como você falou, o griot é como se fosse realmente o nosso filho, porque eu sou uma mulher preta, sou uma mulher de matriz africana, homossexual. Então vai juntando tudo num pacote que chega uma hora que realmente, né? Então a gente fala de luta antirracista, a gente fala de direitos
A gente fala de igualdade, a gente fala de respeito e muitas vezes essas falas incomodam, não querem, ou as pessoas querem simplesmente ter o direito naturalizado de serem violentas, agressivas, preconceituosas, né? Não gostam que se fale. Então, eu não vou deixar de falar, vou continuar lutando, vou continuar naquilo que eu acredito. Então, às vezes, acaba sendo, não vou dizer que é adoecedor, porque a gente mantém firme ali, segue, melhora um pouquinho, se recolhe. Eu acho que é mais isso, é saber o momento de se recolher um pouco, estar com os meus, estar com a minha família, com os meus amigos, as pessoas que realmente, naquele momento, eu sei que O que adoece do movimento social? O que é adoecedor? O que adoece é a negação do racismo, a negação da nossa luta, né? Muitas vezes um sentimento que é gerado, não sei, como se fosse a Andréia está aparecendo, a Andréia não pode aparecer. A Andréia está numa situação de destaque, a Andréia não pode estar numa situação de destaque. Né? As pessoas não vão levar em consideração quantas noites eu passei sem dormir, virada, sentada num computador, sabe escrevendo, o que é, Andréia? Né? Me organizando, me preparando para determinada atividade. A constelação, eu acho que falta um sentimento de constelação, né? De constelação, não aquela constelação que o pessoal faz agora e tal, que até na psicologia é super rechaçado, mas tô falando do céu mesmo. Fiquei pensando no universo conspirando. Né, para aquela luz da estrelinha chegar aqui, ela mandou há anos atrás. A gente está vendo uma luz que já foi enviada para nós muitos anos. Então, essa luz da Andréia, ela começou há muito tempo, lá na Cabocla, sementinha por sementinha plantada por Dona Maria da Penha, por todas as pessoas que vieram. Sociais, por você foi conselheira tutelar. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Eu fui conselheira, primeiro antes de ser conselheira tutelar, né? Que aí eu fui sendo empurrada para esse caminho, mas antes disso eu fui defensora dos direitos da pessoa idosa, através do conselho, fui presidente do conselho, fiz muito movimento nessa área. Depois movimento, conselho da criança, conselho da assistência social. Na verdade, esses espaços, eles foram construindo a pessoa que eu sou hoje. Além de tudo isso, eu estava me formando para ser professora, profissional da educação, que é o que eu realmente acredito. Eu sempre falo isso, só a educação salva. Né? Eu acredito na educação antirracista, na educação com olhar para os nossos alunos. Né? Eu estava aqui ouvindo Maria Luísa falar, poderia ficar o dia inteiro ouvindo Maria Luísa falar. Me emocionei muito, porque ela é uma... A gente está vendo aqui, materializado na nossa frente, mas todos os dias a gente encontra no ônibus, indo trabalhar no shopping, indo trabalhar no posto de gasolina, indo trabalhar nos subempregos, mas são pessoas que ainda que estejam nesses espaços, que não são os melhores, apesar de serem dignos, ainda bem que elas estão ali nesses espaços, mas são pessoas, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, seja lá o que você for, seja o melhor. Uma outra coisa que a Maria Luísa falou foi a questão do cabelo, né? E aí, que Márcia também falou, e eu fiquei pensando, conectando com o que a Andréia falou sobre chamarem ela de indígena. Porque as pessoas aceitam muito, eu faço várias vezes essa reflexão dos indígenas, porque na verdade... Os indígenas, praticamente, do país foram dizimados. Foi um genocídio indígena. Nós temos uma região inteira de genocídio indígena. Não temos esses traços, não temos um território indígena. E as pessoas aceitam, porque o cabelo do indígena... Então, você é uma índia, porque tem que ter aquele cabelo semelhante ao cabelo do branco, que é o cabelo indígena, que é o cabelo liso. E o nosso cabelo incomoda porque nós temos a coroa, ele fica para cima, ele é insurgente, ele não se posiciona como o outro quer. Então eu queria trazer essa reflexão pra gente aqui sobre o cabelo. Você sempre tá de dread, você usou dread. Como é que foi essa questão do cabelo? Porque você é uma negra de pele clara, a gente não pode deixar de mencionar isso também, porque a questão do colorismo afeta muito. Como assim você é negra?
Se já comigo já falo, não, você não é negra, você é mulata. Pele Você é clarinha, moreninha, moreninha. você é bombonzinho. A vida toda. Mil formas de dizer que não é negro. Mas o meu cabelo sempre foi crespo. Então, essa questão do cabelo sempre me atravessou, né? E o coque do balé? Eu passava detergente. Passava detergente. Eu faço, mamãe passava Pra não limão. sair um fio, porque Pra saía ficar bem. meu cabelo... Pra não ter frizz, né? Para não ter frizz, então passava detergente. Mas a questão do cabelo e a minha... Eu tenho uma história, quando eu falo do racismo atravessando, não é só a questão do cabelo, mas a questão de não ter a oportunidade de ter vivido com minha mãe, uma mulher retinta, uma família retinta por parte de mãe, que eu nem conhecia. E que quando eu me dou conta de tudo isso é que vem a compreensão de todos esses atravessamentos causados pelo racismo. E o cabelo, sim, era um cabelo crespo que, poxa, para ficar num coque de balé tinha que estar sempre com algo fixando. Não tinha dinheiro para passar fixador, passava detergente. Então, anos da minha vida, balé clássico. Já não seria uma bailarina clássica. O Centro de Dança Rio teve que criar um curso para eu participar. Teve que criar um curso profissional B, onde ali a criança poderia ser formada, sim, em dança, mas cantando, dançando, representando, porque eu não seria uma bailarina clássica. Aí 5 Moderna. meninas foram para esse caminho desse profissional B, mais 5, 6 meninas na época. Enfim, então a gente também trazendo aí algumas questões relacionadas a essa escola clássica, que nunca nos aceitou, né? Eu tenho como mestra IA a Aninha Catão, que também vem do balé clássico, também traz essas questões. Aliás, depois a gente vai dar o jabá. E aí, essa questão na escola me atravessou muito forte, bateu muito forte por conta dessas vivências enquanto uma criança e adolescente que tinha um cabelo crespo. Então, a questão é que eu falava para eles, vocês podem ser lindos de qualquer maneira. Só não acha que vai ser bonito só de cabelo liso. Então, eu também não queria trazer uma ditadura. Olha, você tem que ter o cabelo crespo sem química. Eu trazia o seguinte, você é bonito de qualquer jeito. Porque tem a questão da química, né? Toda Exatamente. essa química entrando no E aí nosso ficavam corpo. carecas com anidina. Então, tudo isso levou a gente a pensar nesse projeto pedagógico antirracista, onde eles pudessem se gostar, né? Se amar, porque realmente eram maravilhosos e talentosos. A senhora nunca me disse que era errado alisar o cabelo, né? Sim. Só apontava esse caminho, né? Sim. Essa possibilidade de por que não usar o seu cabelo como é, Sim. né? Nunca disse que era ruim. Mas como é que foi, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência da transição. Esses dias eu descobri que existe um tal de cabelo A, B, C, D, não sei o quê. E eu não sei disso. As pessoas, eu nunca ouvi falar, porque eu sou de outra geração, né? Você é uma geração nova. Fala como é que foi a sua transição, essa história de sair de um cabelo alisado quimicamente, como é que era isso? Como é que era esse cabelo quimicamente alisado seu? No meu tempo tinha um tal de Bob, Enê, não é no seu tempo isso? Toca de meia. Então, eu passei pelo processo doloroso da guarindina, né? Que meu Deus do céu, era muito, muito ruim, até pra saúde, né? O cheiro. Guarindina, usei por muitos anos, desde pequena. E também, depois de um pouco maior, escova, prancha. Eu gostava do meu cabelo assim até. Você se achava bonita com aquele cabelo alisado, por exemplo? Como que você olhava a pessoa e como que você encarava a pessoa antes e agora? Eu me achava bonita com cabelo liso, com escova e prancha. Só que tem porém, chegou um momento que eu não me enxergava mais com aquele cabelo. Eu queria... Eu tinha esquecido como era esse cabelo. Eu tinha esquecido completamente. Então, em um dado momento da minha vida, depois que eu cresci um pouco, anos? né? Até os meus 10, 11, aí eu ainda usava. Depois disso, eu comecei a me incomodar. Não gostava mais do meu cabelo. Não queria mais a escova e prancha também. Aí eu toquei no assunto com a minha mãe sobre a possibilidade de fazer transição capilar, né? E aí, na pandemia, eu iniciei esse processo.
difícil, né? Porque a gente quer A logo pandemia. que... Salve a pandemia, né? A pandemia fez uns negócios. Salve aí. a pandemia. Eu iniciei o processo, eu estava muito ansiosa, querendo, ai, meu cabelo, nossa, ele vai ficar muito volumoso, vai ficar cacheadinho, eu fiquei muito ansiosa. E aí eu iniciei esse processo, comecei cortando em casa até o meu cabelo crescer e ficar assim. E hoje eu posso dizer Que tá lindíssimo, com total por sinal. verdade. Eu me reconheço 100% com esse cabelo. Não me vejo mais com cabelo liso, não tenho vontade nenhuma de fazer nem prancha, que vai voltar. Gosto do meu cabelo assim, é versátil, dá pra deixar de várias formas, soltar, prender, partir, e é muito legal. Gosto muito. Eu fico pensando, eu também tive cabelo alisado em um certo momento. Ontem, inclusive, minha mãe, Altemira, Dona Miriam tava lá ontem conversando comigo, porque ela não fica sem o Fantástico, né? Ela foi lá em casa. Pode botar no Fantástico pra mim, que a televisão dela não tava pegando. E eu percebi, assim, que a Vitória tem muitos motivos para comemorar. Aquelas pessoas chatas do movimento negro, como nós, que fomos cobrar presença negra nos espaços de poder, presença negra na televisão, programação negra. Aí o pessoal fala, mas agora tem tanta artista negra. Fomos nós, eu sou parte disso. Nós cobramos e cobramos chatamente mesmo, a gente todo dia. E acho que ainda tá pouco, porque nós somos 56% da população, talvez até mais. Acho que ainda é pouco, mas as pessoas estão começando a contar as nossas histórias. Uma coisa que a professora Sueli Carneiro chama de epistemicídio, né? O epistemicídio é uma palavrinha complicada que toda pessoa do movimento negro tem que saber, que nós temos conhecimentos escritos também. E se não estão escritos, estão contados. Mas as pessoas tornam isso invisível, eles matam esse conhecimento. Foi o que fizeram com a Maria Luísa. Mas pessoas como Márcia e Andréia, que trazem a memória... Eu tô falando de memória porque ela falou em memória. Ela falou assim... Eu não lembrava mais como era o meu cabelo. Olha a importância dessa memória. Então, esse epistemicídio também sobre quem fomos, de como é o nosso cabelo, de como é a nossa beleza. E tem uma outra coisa que é feminicídio também, que é o império dessa indústria da beleza sobre as mulheres. E nós, quimicamente, envenenadas a partir de tanta coisa que se coloca através dos nossos poros do couro cabeludo. Então, Márcia, fala um pouquinho dessas... Andréia, pode começar com a Andréia agora. Eu tô fazendo um bate-bola da insurgência. O relógio tá ali marcando já 11 horas. O Rafael é super solícito, ele vai nos avisar. Mas tem um descontinho, né? Aquela gordurinha do pedacinho que vai ser descontado. Mas fala um pouquinho dessa memória. Como é que é a pegada... que o Griot sacou de vocês de falarem de memórias, porque, na verdade, eu fico pesquisando um pouco essa linguagem. E memória é uma palavrinha que está sendo muito mais usada agora, igual cuidado. Quando nós falamos em cuidado lá atrás, e autocuidado, a Rede das Pretas começou, claro que já tinha alguém falando, nós não inventamos nada, mas era uma fala um pouco... menos efusiva. E a memória também. A memória está muito mais presente agora. E a memória? Como é que o Griot insere isso em 2008? Em relação ao Griot, a Márcia é melhor para falar, até por a origem, né? Por que a gente escolheu esse nome do Griot e tudo isso. Mas, só também para falar de forma resumida, Margarete, eu acho assim que... Primeiro, porque eu sou professora de história, né? Não tem como deixar de lado a questão da memória. Segundo, por ser mulher negra, como eu te falei, me descobrir como mulher negra, descobrir essa ancestralidade, né? Então, valorizar a importância da minha mãe na sociedade, a importância das minhas avós, né? Ainda que a gente, como você falou, a nossa história é tirada de nós. Então, eu não tive acesso aos meus avós maternos, avós paternos, não, né? A gente vai perdendo aí parte da nossa história pelo caminho e dessa memória também, mas a gente vai recuperando essa memória, ainda que seja nas vivências, na prática de tocar tambor, na prática do conhecimento de uma erva, na prática de uma comida que a gente faça. Então, as nossas memórias da nossa ancestralidade, da nossa resistência, porque é resistência sobre isso, né? Então, essa resistência
trazer essa memória de volta é parte da resistência. E ela tá em tudo que a gente faz, no chazinho que a gente toma, na comida que a gente cozinha junto com a nossa família, para a nossa família, para os nossos irmãos, tio, avó, mãe. Né? Então, eu acho que a nossa memória, o griot é isso. É o nosso cotidiano. O griot é o nosso cotidiano, a nossa luta, o nosso ativismo, o nosso entendimento do racismo. Nossa consciência negra. A consciência negra é todo dia. É sobre isso. É sobre isso. Vai, Márcia, memória. É tanta coisa. Eu sou muito inspirada por quem veio antes, né? E aí estudar essas memórias de quem veio antes foi o que impulsionou o griot a fazer o que ele faz. Então, a gente pesquisar, difundir essas memórias que vieram desses mais velhos, seja de religião de matriz africana, seja pelo conhecimento dos grandes feiticeiros do jongo, pelos grandes feiticeiros do coco. Porque Os povos indígenas também, indígenas que a gente estão inseridos. Eu ia até falar sobre isso. Nós somos negros no Brasil de diversas formas, inclusive pela mistura indígena, os negros da terra. Então temos características diferentes que no nosso DNA fez a gente mais... Claro, meus irmãos são bem mais escuros que eu, né, de sangue. E essa diferença foi nos colocando em tons diferentes, mas somos negros por milhares de questões. Essa questão da memória veio em função dessa galera que veio antes, né? E que muitas vezes no fazer de todo mundo ser jongueiro e tudo mais, acaba esquecendo. E fala, não, eu vou inventar isso aqui, ó. Isso que me incomodava muito, não, eu vou inventar isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. Mas como assim? Nós temos quem nos ensina, nós temos fonte, vamos nas nossas fontes, vamos beber da fonte. Então, hoje a gente tem muito orgulho de estar na memória de muitas pessoas, porque os outros grupos que vieram surgindo após o griot carregam o griot. Nós fizemos escola e nós continuamos a fazer escola. Por mais e a menção? E os registros? Assim, a memória é importante, mas o que eu fico pensando é que às vezes as pessoas não registram isso, né? Eu acho que... Então, assim, voltando um pouco no começo do que a gente falou no podcast, de estar trazendo essa memória da importância do trabalho que o griot fez nessa construção dessas danças e dessas formas de diálogo, porque o jongo é uma forma de diálogo, né? Que a negritude, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, o jongo, como esse que você sempre ensina nas aulas, que muitas coisas eram tramadas através do jongo, né? Por que falar que a cultura afro-brasileira é um meio de luta antirracista, é um meio de luta social? Porque sempre foi. Então, enquanto homens e mulheres numa condição de escravidão, era necessário usar o jongo como forma política de libertação, né? Era através do jongo, dos batuques de uma forma geral, né? Sendo o jongo aí catalogado como um dos mais antigos. Então, essa forma política de libertação. Então, através do jongo, realmente, os pontos são cifrados. Até hoje a gente canta muita coisa que muita gente não entende, mas aquilo ali tem todo um sentido quando a gente vai falar de morte do barão, do dono da Casa Grande, da fuga, né? Que horas vai fugir, que meio vai fugir. Então, tudo isso está sendo cantado e o branco não está entendendo, né? Que aquilo ali era uma forma de se comunicar sem que o escravizador entendesse. Hoje, os meninos cantam no slam também, né? E aí a gente sempre vai trazer essa referência para a contemporaneidade, que é o hip hop, que é as formas de expressões contemporâneas carregam toda essa carga cifrada, né? O maracatu, né? Tudo no maracatu é cifrado, tudo. Se você está entendendo, você não está entendendo, né? Então, essa carga de memória passada oralmente, porque o griot também não vai ter uma apostila. Nossos alunos eles vão aprender de forma oral. Por isso o nome griot. A gente não pretende ser griot enquanto instituição. Somos... Não, o griot é uma homenagem àqueles
que passam conhecimento de forma oral da sua sociedade, Trazendo. do seu povo. A gente não tem pretensão, Né? A gente não tem de dizer pretensão que de é ser, griot, não eu sou o sou que griot. é. A gente, também. Sou uma aprendiz. né? E por ter surgido no chão da escola, essa carga oral é muito importante. Eu sempre falei para Maria Luísa, com 6 aninhos, que foi quando eu a conheci, que ela era estagiária. Gente, você tinha que ver o comportamento dessa Sempre falou. criança. Super madura. Falei, cara, ela é minha estagiária. É, Né? E eu isso é sempre legal. inculcando nessa Valorização. criança a possibilidade dela ser o que ela quiser. Ah, Que a gente ia estar ali para ajudar, para A conduzir, valorização, para nos ajudarmos. né, Então, é uma criança forjada nesse ambiente que uma professora buscava. A gente né? tá entrando naqueles momentos finais. Então, olha, gente, tá? Quadro de vez em quando cai, de vez em quando sobe. Mas eu tenho aqui, nós tivemos aqui um grupo bem bacana, bem legal. Nós temos 10 minutos. Opa. 10 minutos é tempo pra caramba, porque a gente vai fazer aqui agora uma tentativa de sintetizar muito do que a gente falou. E a gente vai começar pela Maria Luísa, né? Maria Luísa. Não, vai começar Vai que pela é Maria contigo. Luísa pra Sintetizando. gente tentar deixar uma mensagem, porque assim, tudo que a gente, na cultura tradicional africana, tem uma questão que é a demonização desse orixá, que é uma divindade africana, e uma das grandes perversidades que o sistema fez foi transformar Exu numa figura que construiu-se em torno de Exu como se ele fosse um diabo que não existe. Mas claro que eu não vou fazer Maria Luísa falar sobre isso, que não é bem a questão. Mas, por outro lado, Exu é o mais novo. Exu é o mais novo e tudo começa por Exu. Exu é o grande comunicador, é ele que leva essas mensagens na nossa cultura de matriz africana para que a gente dialogue entre esse mundo terreno visível e o mundo que está invisível. A gente precisa de um comunicador, de uma pessoa que eu estou falando pessoa, mas de uma energia que vai levar essa mensagem. É o nosso pensamento. O nosso pensamento é exuístico, né? Porque o nosso pensamento comunica. E aí, por isso, eu escolhi Maria Luísa para fazer esse início desse momento final da nossa estreia, que é você falando um pouquinho da questão negra em você, das origens lá onde você mora agora. Você agora mora... Você saiu... deixa eu te falar um negócio. Minha neta é da Boca do Mato, gente. Minha neta chama Luana, filha da Cecília, que é filha da dona Romarina, que foi lá do posto de saúde da Boca do Mato. E a minha netinha é desse bairro, que é estigmatizado, porque a gente tem uma estigmatização dos territórios negros. A Boca do Mato é um bairro maravilhoso, de pessoas íntegras, fantásticas, e que trabalham duro, e que não há investimentos devidos naquele bairro. E que movimentam muito a economia da região. Movimenta a economia da região inteira. E agora está havendo uma invasão imobiliária, onde daqui a pouco eles vão expulsar as pessoas mais vulneráveis. Eles vão expulsar os mais vulneráveis para lugares mais vulneráveis ainda, porque eles vão começar a investir naquele bairro. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória agora, a partir de agora, como mulher negra. E o Dia da Consciência Negra. Que mensagem você pode deixar aí para as pessoas da sua faixa etária? As pessoas que estão começando essa vida maravilhosa agora com a negritude. A consciência, né? Ok. Respondendo a primeira pergunta que você me fez, onde eu moro atualmente, né? Eu moro em São Pedro da Aldeia. Nasci lá aqui em Cabo Frio, cresci no Monte Alegre, na Boca do Mato. E moro há 8 anos em São Pedro da Aldeia. Sobre essa questão do 20 de novembro, né? Da nossa negritude. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Pro pessoal da minha faixa etária. E para quem não é da minha faixa etária também, cuidem das crianças de vocês, da mente delas. Porque acho que tudo começa ali, né?
eu posso falar por experiência própria que, poxa, o fato de eu ter tido contato através de 2 pessoas específicas fez muita diferença na minha mente, me fez entender quem eu era. Então, eu acho que precisa ser falado mais sobre isso, né? E deixar claro isso para as crianças, porque as crianças são as mais atingidas, né? São as mais vulneráveis mentalmente, que não são tão maduras, então são as mais atingidas com isso, são as que eu acredito que vão internalizar mais quando receberem uma ofensa, pela cor da pele, pela forma que é o cabelo. Eu vejo isso às vezes na escola que eu trabalho. Então, isso é muito, muito crucial ter é muito importante, né? Crucial ter esse cuidado, principalmente com as crianças por essa questão de ensinar desde sempre, né? Como eu aprendi com elas, a importância de entender, se achar bonito, se achar princesa, rainha, que o cabelo é uma coroa, que é bonito sim, e de ter esse respeito com os outros, né? As pessoas que não são iguais a você, que têm um cabelo diferente, ou que são brancas, ou que são de uma religião diferente, que acreditam em algo que você não acredita, que são homossexuais ou não. Eu acho muito importante ter esse respeito. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, de cuidar das nossas crianças e ensinar a respeitar as outras pessoas, independente do que ela acredita, né? Enfim, é isso. Gente, que palavra é essa? Eu já poderia encerrar aqui, nem precisava mais da gente falar, porque afinal de contas, 5 minutos, vocês têm 2 minutinhos, foi bom assim. Foi bom começar por ela, que a gente sobrou menos tempo a gente falar, que já dissemos sempre. O que eu tenho pra falar é o que eu falo sempre, né? Eu entendo realmente que o dia 20 de novembro é uma data de reflexão, também de comemoração, também, né, um momento de culminância, vamos dizer assim, de todas as ações do ano. Mas eu, como Maria Luísa, entendo como fundamental tratar dessas questões o ano todo, né? Consciência negra é todo dia. Então, as nossas crianças, principalmente no âmbito da educação, a gente precisa dar esse foco. Bom, queria convidar todas e todos a participar da gira, que é né, um Mãe processo... Márcia vai, né? Mãe Márcia de Oxum. Exata, maravilhosa, que é de Ju. Adoro. Né? Também minhas alunas de percussão feminina do Tambor de Aiá, que vai estar lá no IFE Cabo Frio, Instituto Federal Fluminense, 25, agora no dia 25. As ações da gira vão estar também no Catarina, da Silveira Cordeiro, essa semana da Consciência Negra, com o prêmio Multicata de Beleza Negra, enfim. E a gira vem coroando todo esse trabalho de todos esses anos, né? Um edital, é um projeto de edital municipal Gilberto Marques, né, muito bem colocado, provado com excelência. Então, isso nos traz assim a reflexão de que o Dia da Consciência Negra é todos os dias e estamos felizes de estar marcando aqui posição com você nesse dia. Então, muito obrigada, Margarete, obrigada, minhas companheiras, obrigada, meu amor, obrigada. Minha aluna para sempre. A gente está chegando ao final e agradecer imensamente assim, ao universo, aos meus ancestrais, a quem está presente na minha vida nessa experiência que eu estou vivendo agora, que é a minha mãe, meu pai Plínio Ferreira, minha mãe, meus filhos, eu tenho que agradecer sempre essas pessoas. E as pessoas que convivem comigo, que sabem que eu sou essa pessoa insurgente. Minha neta falou, quando eu olhei hoje para um livro lá, aí eu olhei para o livro assim, aí falei assim, Luana, vou fazer um livro chamado Insurgências. Já tem um livro encaminhado, Márcia e André são as primeiras convidadas a escrever no livro. Então, eu vou fazer várias entrevistas aqui e vou todas as pessoas estar convidando para escreverem um capítulo dessa história. E o Griot já está convidado. É sobre o movimento negro em nossa região. Tudo que nós fizemos e fazemos, as pessoas têm que saber isso, o mundo inteiro tem que saber. Além disso, eu sou uma advogada previdenciarista. Não esqueçam disso, gente, porque às vezes as pessoas me convidam para falar só de movimento negro.
Eu sei falar de outras coisas, sei falar sobre direitos, sei falar sobre previdência. Então, eu gosto de lembrar que as pessoas negras falam de temas múltiplos. Nós somos médicos, advogados, empresários e sabemos falar sobre esse tema muito bem. Porque, aliás, o Crispim, que está no mundo espiritual, que era um militante do MNU lá de Araruama, falava assim, quando você vê uma placa ali, escrito, médico, fulano de tal, vou falar o nome do Dr. José do Carmo, por exemplo, que é médico negro, tá aí, você já sabe que o cara é bom. Porque para o cara chegar ali, botar uma placa com o nome dele e existir neste mundo, esse cara teve que fazer uma luta muito grande. Então é essa mensagem que nós queremos deixar nesse Dia da Consciência Negra, estreia do Insurgências. Você já está convidado. Curtam a nossa página, sigam no Instagram. E é muito importante, muito importante. Vai lá no YouTube, dá uma moral, se inscreve no canal Margarete Ferreiras, para que eu possa compartilhar. Márcia vai me ajudar, né, Márcia? Pedindo aí o pessoal. E é isso. Uma mensagem, um beijo grande. A gente está encerrando. Obrigada, por aqui. gente. Grande OK TV. Tô chegando com o pé quente, hein? Pé quentinho, toda terça, 10 horas da manhã. Hoje foi excepcional, porque eu queria estrear no Dia da Consciência Negra, segunda-feira. Claro, É eixo. desse jeito. Claro.